dar o tema de número 9, Vivendo a Lei, que tem muitos ensinamentos para nós. Mas essa lição dessa semana, você que está estudando, você percebeu que ela fala de muitas leis, de muitos mandamentos, e nós vamos discutir eles aqui e buscar entender da melhor forma possível. Mas antes, deixa eu falar de uma novidade para vocês aqui. Eu gostaria de dar um comentário desse, ó. Gostaria de dar um comentário desse para quem assiste aqui. Esse é o novo comentário Andrews, é o volume 1, tá certo? Eu gostaria de dar um volume desse de presente para quem assiste aqui o comentário da lição da Escola Sabatina conosco. Como é que vai ser para você ganhar? Eu vou deixar um e-mail na descrição desse vídeo, vai ter um e-mail que é o meu e-mail na descrição desse vídeo. Quem mais compartilhar o link da lição dessa semana em redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais que você está. Quem mais compartilhar mais vezes em grupos do WhatsApp, enfim, o estudo da lição dessa semana vai estar ganhando. E como é que você vai comprovar que você foi o que mais, né, compartilhou? Você compartilha e tira o print, certo? Você compartilha e tira o print aí no seu celular e aí você no e-mail lá você coloca os prints e eu vou contar quantos prints tem ali e a pessoa que mais compartilhou, que mais prints postar ali, vai ganhar um comentário e vai receber gratuitamente um comentário desse aí para estudar a Bíblia em casa, tá certo? Então, comece já, viu? Compartilhe. Você tem daqui até sábado para compartilhar quantas vezes você puder e quantas vezes você quiser este conteúdo. E aí você compartilhando, você estará ganhando este presente, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos ao estudo da nossa lição. Olha só, queridos, nós temos aqui a lição de número 9. E essa lição de número 9, eu confesso a vocês que eu acredito que muitas pessoas até às vezes pulam esses capítulos, né? Do capítulo 21 ao capítulo 23 de Êxodo. Porque são muitas leis ali, e às vezes tem algumas leis ali até um pouco difíceis de serem compreendidas, né? Um pouco desafiadoras. Eu quero ler o verso para memorizar, onde nos diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirás aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro, né? É muito forte entre os mandamentos, a gente percebe a preocupação que Deus tem e reiteradas vezes ele pondera e destaca isso aos israelitas de não criarem divindades, não criarem imagens, não adorarem outras imagens. Isso já aparece pro verso para memorizar. Eu gostaria de destacar o que Giri Moscala, o autor, ele fala no primeiro parágrafo, porque aqui é muito importante para o desenvolvimento do que nós vamos estudar essa semana, quando Giri Moscala diz assim: Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas, queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei e os sacerdotes deveriam ensiná-la. Os pais também teriam um papel essencial. Isso aqui que Giri Moscala coloca sobre as leis é muito importante, porque agora que Israel aceita a aliança e aceita então aquelas 10 palavras que Deus entrega, Deus vai dar uma série de leis para eles ali baseado em princípios que já se encontram nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, certo? Nós vamos ver que essas leis do capítulo 21 até o capítulo 23, bem como outras leis que vão aparecer em Levítico, em Deuteronômio, elas são baseadas, né, nos princípios dos 10 mandamentos, elas estão ali. Então, quando a gente fala aqui sobre não roubar, por exemplo, ali, as leis que estão associadas a não roubar estão associadas ao mandamento de não furtar. Nós temos lei ali sobre respeito aos pais, certo? Então, as leis que aqui estão, leis para não adorar outras divindades, leis acerca da guarda do sábado, enfim. Essas leis, você percebe que elas são extraídas dos princípios exibidos nos 10 mandamentos. Então, isso daí é extremamente importante de nós já entendermos para podermos entender de uma forma mais ampla, mais profunda essas leis.
E aí é importante destacarmos então que agora que Israel está se formando como uma nação, né, deixa de ser um povo errante, um povo migrante, um povo que não sem uma identidade nacional. Agora esse povo faz parte de uma aliança com Deus. Eles são o povo da aliança, são um reino de sacerdotes, uma nação sagrada. Eles recebem os 10 mandamentos e esses 10 mandamentos agora eles são ampliados. Os princípios deles vão aparecer numa série de leis que vai controlar a sociedade daqueles dias. E isso é muito importante de nós observarmos, porque algumas das leis podem até às vezes parecer duras, mas nós temos que pensar, queridos, que nós estamos falando de uma época onde se viviam em aldeias, onde se viviam em clãs, onde se viviam em grupos menores. Então, uma briga entre vizinhos gerava uma confusão toda na aldeia, gerava uma confusão toda entre as pessoas ali, um roubo e tudo mais, trazia grandes prejuízos dentro de uma sociedade agrícola, dentro de uma sociedade que dependia, né, tanto da agricultura quanto da questão pastoril. Então, aqui cada uma dessas leis ela é muito crucial para essa sociedade. Você vai perceber que mesmo aquelas leis que parecem mais duras, mesmo aquelas leis, né, como a lei do talhão, né, olho por olho, dente por dente, que parecem mais pesadas, na verdade elas são extremamente importantes para o contexto em que nós estamos falando. Aqui também é importante nós destacarmos algo. Há uma grande semelhança entre as leis que aparecem aqui com outras leis do mundo antigo. Por exemplo, o Código de Hammurabi, que é um dos códigos mais famosos. Eu até tenho o Código de Hammurabi aqui na minha biblioteca, e é um dos códigos mais famosos do mundo antigo. E tem muitos paralelos entre essas leis bíblicas e o Código de Hammurabi. O grande exemplo é a própria lei do talhão. Ela aparece no Código de Hammurabi. Mas nós vamos perceber que tem diferenças significativas. Tem muitas similaridades, mas também tem diferenças significativas entre o Código de Hammurabi e as leis bíblicas, tá certo? Eu até no comentário aqui, eu separei um texto que eu achei muito pertinente aqui sobre esta questão. Deixe-me compartilhar com vocês aqui, certo? Aqui o autor, na página 252, ele diz assim, ó, nenhum outro código de lei foi fundamentado em uma relação de aliança entre um deus ou deuses e um povo. Além disso, todos os códigos legais conhecidos foram produzidos por uma cultura particular, enquanto a legislação hebraica se formou por divina revelação. Outras comparações sugerem que as leis eram menos severas no tratado com as mulheres e servos. Esse aqui é um ponto importante que aqui nos é destacado, que quando tu pega o Código de Hammurabi e outros códigos legais do mundo antigo, da Mesopotâmia, enfim, nenhum deles está dentro de um processo de aliança, dentro de um código de aliança. São leis formadas dentro de uma cultura local. Então, se percebe as demandas locais, se percebe os problemas locais e a partir desta percepção se criam leis, se desenvolvem leis. Agora, o interessante é que dentro desse processo de desenvolver leis é que, em geral, as mulheres não eram tão favorecidas por essas leis e nem os mais pobres. Ainda que muitas vezes se preservasse mais pobre, mas muitas vezes aqueles que tinham mais condição dentro daquelas sociedades, você percebe que eles eram mais favorecidos nesses processos. E aí você vê uma tremenda diferença já entre a lei de Deus, entre o código da aliança que Deus dá para Israel e o código da aliança e os códigos que esses povos seguiam. Primeiro que o código que eles seguiam eram de homens. O código bíblico é dado por revelação, revelação divina. Segundo, que o código bíblico ele vamos dizer assim, ele é humano no sentido de trazer uma isonomia, de trazer uma igualdade na sociedade. As pessoas não é porque elas tinham uma mais condição financeira que a outra ou tinham um sexo diferente da outra que elas seriam privilegiadas. A ideia das leis é para preservar a todos. Inclusive os escravos, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Neste sentido, eu até separei
aqui o que diz John Walton no comentário histórico-cultural, porque John Walton aqui ele fala algo muito importante. E eu queria que você acompanhasse atentamente página 122. John Walton diz assim: no Antigo Oriente Próximo, a lei era apresentada principalmente em função de casos particulares e cotidianos, ou seja, era uma lei casuística. É, é caracterizada pela estrutura cientão, baseada na ideia de causa e efeito. Né? O que é uma lei casuística? É sempre que começa com, né? Se fizer isso, então vai acontecer isso. Né? Isso é uma lei casuística, é a linguagem casuística. Nos códigos de leis israelitas, a justiça pressupõe a igualdade entre todos os cidadãos. E, portanto, a punição pelo crime não pode ser obstruída, atenuada ou intensificada pela condição social ou financeira do acusado. Não era isso, porém, que ocorria na Mesopotâmia, onde o Código de Hammurabi prescrevia diferentes níveis de punição a escravos, cidadãos livres e membros da realeza, né, da nobreza. É possível traçar a origem do casuísmo nas leis apodídicas, né, que são leis de ordem, não faz isso, não faz aquilo, tais como as quais se encontram nos mandamentos. Visto que as pessoas cometiam crimes em circunstâncias variadas, era necessário ir além do mero estatuto não furtarás e levar em conta questões como a hora do roubo e o valor do roubo, né, o objeto roubado e etc. Mas veja, o John Walton, ele que é um dos grandes especialistas, né, em cultura do mundo bíblico, né, nos estudos da literatura antiga, do mundo antigo, ele pontua muito bem. As leis bíblicas, as leis que nós encontramos e que nós estamos estudando essa semana, em Êxodo 20 a 23, elas mostram que Deus trata todos de forma igual. Um erro ele é cobrado do mais rico ao escravo, ao pobre, da mesma forma, independente de quanto a pessoa tinha, do status social dela, do gênero dela, que era diferente, por exemplo, dos códigos do mundo antigo. Então, embora, né, haja semelhanças entre as leis bíblicas e aquelas leis do mundo antigo, também há diferenças significativas. Isso não pode nos passar batido. E eu pontuo isso de forma reiterada, por quê? Porque na literatura principalmente do passado, quando se falava das leis bíblicas e do Antigo Testamento, muitos diziam que as leis bíblicas eram apenas um plágio, apenas uma cópia das leis do mundo antigo, como o Código de Hammurabi. Quando, na verdade, nós percebemos que, de fato, há similaridades, mas há diferenças significativas. E as similaridades se dão por um ponto muito simples. Eles estavam vivendo na mesma sociedade, em épocas muito semelhantes, em culturas muito semelhantes, e lidavam com problemas semelhantes. Então é óbvio que você tem um direcionamento semelhante, mas também tem as diferenças, até porque Israel era uma teocracia. Então, ditas essas coisas, né, falar do Código da Aliança, então, por exemplo, quando nós entramos na questão de domingo, uma das questões de domingo que se trabalha é o escravo, né? Questão do escravo. Um exemplo, nós temos até uma lei ali, no início do capítulo aqui, do capítulo 21, que ela é um tanto quanto estranha. Quando você para e pensa, por exemplo, quando ali se menciona, né, se um pai vender uma filha, né? Que nós temos aqui no capítulo 21, nos versículos aqui, nos versículos 1 em diante aqui, né? Se alguém comprar um escravo hebreu e tal, e aí no verso 4 diz, se o seu senhor lhe der mulher, né? E lhe der à luz a filhos e filhas. Aqui na verdade vem falando sobre os escravos, e mais à frente aqui vem falando sobre a possibilidade de um homem, aqui no verso 7, vender a própria filha. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, dessa lei da escravidão e o camarada vender a própria filha ali, né? Que o texto bíblico está legislando aqui. E é uma lei um quanto estranha. Então a pessoa pode pensar assim, então quer dizer, pastor, que Deus permitia que eles vendessem as próprias filhas deles? O que acontece? No mundo antigo, principalmente nesse mundo
de agricultores, esse mundo pastoril também, você tinha, vamos dizer assim, 3 formas de escravidão principais, tá? Uma era escravos de guerra, certo? Escravos de guerra, então uma nação invadia outra nação e tomava essa. Outra eram os próprios estrangeiros que de alguma forma faziam um pacto e ficavam ali no meio da comunidade. A gente vê isso em Deuteronômio 29, o estrangeiro que está no meio de ti, desde o vosso rachador de lenha. Josué, por exemplo, ele põe algumas pessoas para serem rachadores de lenha, são pessoas que vêm de fora e vão viver no meio do povo, então são uma espécie de escravos ali. E você tem aqueles que se vendiam como escravo e vendiam mesmo a sua família. Então, no mundo que você tinha muito problema com secas, às vezes o ano agrícola não dava certo, então a pessoa, vamos dizer assim, ela ia à falência nos termos da época. E o que ela faria para poder quitar a dívida? Ela se vendia. E ela vendia os próprios filhos, vendia a própria família. Então, isso não era incomum. E aí o que Deus faz? Deus olhando para isso, Deus sabendo dessa realidade, o que Deus faz aqui? Deus dá instruções a Moisés para que, primeiro, não existe escravo eterno em Israel, tá? O escravo aqui era de no máximo 6 anos, não podia passar de 6 anos, depois a pessoa tinha que ser libertada, a menos que por escolha dela, ela quisesse ficar, porque às vezes ela casou com uma outra serva, o rapaz casou, né, com uma outra serva daquele senhor, ele constituiu família, ele achou melhor ficar ali, né, ficar naquele local ali. Né? Então aí ele em conversa com o seu senhor, ele decidiria ficar ali por livre, espontânea vontade. Você tem ali várias leis que vêm dizendo, né, olha, se você furar o olho por algum motivo do seu escravo, você vai ter que liberar ele. Né? Então Deus vai dando uma série de leis para limitar aqui, para que não houvesse maldade com essas pessoas. Da mesma forma, por exemplo, o camarada vendia os filhos, podia vender uma filha. E aí, às vezes, vendia a filha para casar com outro camarada. Só que aí o outro camarada não queria ficar com a filha dele. Aí passava para outro homem. E ia assim, para a menina não ficar passando na mão de um em um, como escrava sendo vendida, né? E aí poderia até se falar nos termos da época de uma escravidão sexual. Deus já limitou isso, porque não podia, ela tinha que casar ali, receber o status de esposa e tudo mais, não podia sair passando a menina assim adiante. Então, Deus ele limita tudo ali para que não houvesse maldade, para que não houvesse vamos dizer assim, que o soberano não explorasse o mais fraco. Né? Então isso daí é muito importante e nós vamos vendo isso nas leis acerca da violência, por exemplo, quando fala, olha, se tu furar o olho, por exemplo, se um boi, né, machucar uma mulher grávida, então Deus dá uma série de leis aqui exatamente para preservar, né, a situação social, né, para preservar os laços sociais. E entendam, gente, sempre essas leis dentro desses termos que nós estamos falando. Eles viviam em comunidades agrícolas, não eram comunidades tão grandes, né? Eram aldeias. Então, tipo assim, se o boi do fulano feriu a esposa do ciclano, toda a comunidade ficaria sabendo. Os clãs ficariam sabendo. Daqui a pouco viraria uma guerra entre os clãs, daqui a pouco daria um problema ali. Então, envolvendo famílias. Então, quando Deus coloca essas leis, exatamente para que eles não vivessem como bárbaros, né? Não vivessem na barbárie. Essa é a verdade. As leis bíblicas impediam que aquelas pessoas vivessem na barbárie. A própria lei do talhão, né, que ela vem sendo trabalhada aqui na lição mais para frente, no dia de quarta-feira, se nós for mencionar a lei do talhão, que muitas pessoas até se assustam, né, quando fala, né, olho por olho, dente por dente e tudo mais. A lei do talhão, ela na verdade, ela não é severa se você for parar para pensar, porque imagine a seguinte situação. Um camarada vai lá e ele mata uma pessoa. Matou por acidente ou por qualquer problema, ele matou a esposa de alguém, matou o irmão de alguém. Aí alguém da outra família vai vir matar ele. Aí alguém da família dele vai querer se vingar matando o da outra família. E aí vai virar uma guerra entre os clãs, uma guerra entre as famílias, vai virar um problemão social. E aí tu imagina a miséria que iria virar. Então o que a lei do talhão faz? Ela administra isso. Olha,
se uma pessoa fizer algo a outra, então a outra tem direito de cobrar ela nos mesmos termos. E isso não envolveria mais ninguém, não envolveria mais a família, não envolveria mais... Então, teria um limite. Deus está impondo limite à cobrança. Nós estamos falando aqui, gente, de uma época que não tinha prisões como nos dias modernos. Então, o que acontece? A lei do talhão, na verdade, se nós formos observar, ela não tem esse peso de crueldade, como se pode pensar. Ela, dentro daquela sociedade, para a nossa sociedade hoje, onde nós temos tribunais, né, com juízes, nós temos polícia, nós temos todo um processo, né, civil, jurídico e etc., para nós ela pode parecer muito estranha, mas quando tu pensa para aquele contexto específico, a lei do talhão ela é brilhante, porque ela impede que uma série de desdobramentos aconteça, às vezes por causa de um problema. Então, por exemplo, às vezes o camarada entrou na casa de um e roubou algo. Aí o outro se acha no direito de ir lá e matar ele. Aí alguém da família dele acha no direito de cobrar a morte dele, entende? E aí vai virando uma bola de neve. Então, Deus institui, se o fulano roubou um jumento, se ele roubou um carneiro, ele vai devolver 3 carneiros a mais. Entendeu? Então ele vai instituindo isso, vai colocando essas coisas para quê? Para que haja ali uma civilidade, para que haja uma convivência entre aquelas pessoas. Porque senão aquela convivência seria completamente impossível, né? E aí, imagine, vamos pegar um exemplo aqui, gente. Se nós lembrarmos do Juízes, lá do livro de Juízes, no capítulo 19, Juízes capítulo 19 nos traz um relato do levita e da concubina, né? Numa cidade benjamita, onde homens benjamitas estupram a concubina e largam ela morta na porta lá do senhor, lá na porta da pessoa que estava hospedando o levita. O que eles fazem? Eles esquartejam a concubina e mandam os membros do corpo dele para as tribos dela, para as tribos de Israel. E as tribos de Israel agora começam uma perseguição aos benjamitas de uma forma geral e começam a matar os homens benjamitas de tal forma que vai chegar um ponto que não teria mais homens benjamitas. Porque eles começaram uma matança geral dos benjamitas. Quase acabaram com a tribo de Benjamim, a tal ponto que os homens das outras tribos depois tiveram que emprestar seus filhos, etc., dar seus filhos para casar com as mulheres benjamitas para que a tribo de Benjamim não morresse. Então virou uma verdadeira carnificina. Então, se a lei tivesse sendo seguida aqui ao pé da letra, isso jamais teria acontecido. Então, veja, aqui nós temos um exemplo bíblico do quão importante era essa lei. Por mais que aos olhos da sociedade moderna ela possa parecer um tanto quanto dura, para a sociedade daquela época ela era fundamental para colocar freios naquelas pessoas, para colocar freios nas ações daquelas pessoas. Então, isso aqui que é importante, gente. Nós não podemos julgar nenhuma dessas leis com os olhos das leis modernas, com os olhos da sociedade moderna. Nós temos que entender essas leis dentro do ambiente em que elas foram instituídas e dentro do ambiente em que elas foram colocadas, tá certo? Então, o plano original de Deus. Aqui vem falando sobre um método de Deus, a partir da terça-feira, da conquista. Isso é importante, porque Deus queria dar a terra de Canaã, que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Que Deus fala para Moisés também, que ia levar eles para uma terra boa, né? Deus queria dar essa terra para eles. Só que Deus, ele já havia demonstrado para eles que quem conquistaria a terra, por assim dizer, era o próprio Deus. E isso fica muito no próximo trimestre, nós vamos estudar sobre o livro de Josué, e nós percebemos muito bem isso o tempo inteiro. Por exemplo, quando eles tentam conquistar a cidade de Jericó. Aos olhos humanos, os israelitas não conseguiriam conquistar a cidade de Jericó, mas Deus entra em cena e a cidade é conquistada. Então, a verdade, quando nós pensamos na travessia do Mar Vermelho, nós pensamos nas pragas, em tudo que Deus fez, Deus estaria à frente. E aí que está um aspecto que também, né, está aqui nas entrelinhas da lição, está na lição, que a conquista da terra dependia da obediência deles à aliança. A obediência deles a todos esses mandamentos era fundamental para que eles pudessem entrar na terra, pudessem conquistar a terra, só que liderados por Deus. Não é à toa que quando nós olhamos aqui na lição, né, nós vamos ter que o anjo do Senhor
vai à frente deles, né? E aqui nós temos até o exemplo sendo dado, que é o do Senaqueribe, né? Que o exemplo de Senaqueribe ele é muito interessante, que aparece lá a história narrada lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20, né? Bem como em 2 Crônicas, capítulo 29 a 32, quando Senaqueribe cerca a cidade de Jerusalém, o rei Ezequias ora a Deus e Deus se compromete em salvar a cidade. Aí ele manda seu anjo que mata 185 mil do exército assírio. E Senaqueribe tem que voltar embora com o rabo entre as pernas. Então quem venceu aquela guerra por eles era Deus. Eles por si próprios não tinham condição nenhuma de enfrentar o exército assírio numa guerra. A mesma coisa quando o anjo da morte visita lá no Egito. A mesma coisa quando o anjo do Senhor ele passa para de trás do povo de Israel na ocasião da travessia do Mar Vermelho. Ele fica entre o povo de Israel e entre os egípcios que estavam atrás dele. Então todos esses exemplos bíblicos eles vêm nos mostrando que o Senhor estaria à frente dessa conquista. Mas eles tinham que ser fiel a esse código da aliança, tinham que ser fiel a esses mandamentos. E aí sim então eles, né, teriam a vitória. É importante, por exemplo, quando você vê Juízes capítulo 2 já vem tratando quando o anjo do Senhor fala que eles quebraram a aliança e por isso eles não puderam conquistar a terra, porque foram infiéis à aliança. Então, aqui, da mesma sorte, ali no capítulo 23, é dito a eles que o anjo estaria com eles. Esse anjo aqui é Jesus Cristo. O anjo estaria com eles, iria à frente deles. O anjo teria poder para perdoar os pecados deles. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link para o meu livro, que está em PDF lá na academia.edu, que é sobre o anjo do Senhor. No segundo ou terceiro capítulo do livro, eu escrevo sobre esse capítulo 20, sobre o anjo do Senhor aqui no capítulo 23 do livro de Êxodo 20 em diante, e eu explico a relação desse anjo com Jesus e tudo mais, e ali você pode entender de forma profunda. Mas então o anjo estaria à frente guiando eles, e esse anjo era Jesus. Certo? Mas eles teriam que ser obedientes, eles teriam que ser fiéis, certo? Eles teriam que ser fiéis a essas leis. Bom, na parte de quinta-feira vem falando sobre a lei do talhão, né? Eu falei com vocês já sobre a lei do talhão, o objetivo dela, né? E aí, quando nós vamos para a parte de quinta-feira, vem falando exatamente sobre Deus como esse juiz, Deus que decide. Essas leis, eu gostei muito da explicação do autor aqui, quando no primeiro parágrafo, depois da pergunta 7, quando ele diz assim, Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio. É parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Quão fácil seria distorcer a justiça? Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisarmos lidar com o mal, isso deve ser realizado por um tribunal constituído, é o trabalho dos juízes. Então Jesus aqui ele trabalha esse princípio, né? Quando ele fala sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, e essa perfeição tem que ver com perdão, tem que ver com amor ao próximo e tudo mais. E aqui, isso que o autor coloca é muito importante, que quando nós pensamos na questão de recompensa, de punição, nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso. Paulo diz, né, aquilo que a pessoa semeia, a pessoa vai colher. Mas a questão é que as leis bíblicas, elas têm uma preocupação de que, por exemplo, uma pessoa, ela não se torne o justiceiro, ela não se torne o juiz, ela não se torne o carrasco dentro de um processo. Então, quando Deus entrega as suas leis e ele institui pessoas específicas para fazer os julgamentos, para analisar questão por questão e tomar as decisões de acordo com como elas deveriam ser tomadas, elas evitariam de criar um caos naquela sociedade, de criar muitos problemas naquela sociedade. E aqui vai um ponto muito importante. Quando muitas pessoas, por exemplo, pensam na pena de morte em outros textos bíblicos, as pessoas citam, por exemplo, porque Jesus aboliu a pena de morte, e aí citam, por exemplo, o relato da mulher adúltera no Evangelho de João, capítulo 8. Em lugar algum do capítulo 8 diz que a pena de morte foi abolida. Em lugar algum se diz. O que acontece é que várias dessas leis, elas teriam e deveriam ser aplicadas dentro de uma teocracia.
Por que que muitas dessas leis, por exemplo, como o ano sabático, né? A lição vem trabalhando sobre isso. Olha, vocês vão trabalhar por 6 anos a terra, no 7º ano a terra vai descansar. Então o que nascer vai nascer por conta própria, vocês não vão plantar, vocês não vão lavrar a terra. Imagina na nossa sociedade moderna, por exemplo, nós que somos brasileiros, vivemos no Brasil, ou você no país que você está, imagina o seu país parar por um ano, imagina o Brasil parar, a agricultura do Brasil por um ano. Não tem como. Então, assim, são mandamentos, assim como o ano do jubileu, alguns mandamentos que envolvem pena de morte e tudo mais, não é que eles foram abolidos, não é que eles foram abolidos, é que eles se aplicavam dentro de uma hermenêutica correta, nós entendemos que eles se aplicavam dentro de uma teocracia. Uma vez que não havia mais uma teocracia, então esses mandamentos acabavam perdendo sua aplicabilidade. Isso nós vemos, por exemplo, no período romano, quando os judeus queriam apedrejar alguém, tirar a vida de alguém, como foi no caso de Jesus, eles não podiam fazer aquilo por conta própria, porque eles estavam debaixo do jugo romano, então eles tinham que deixar que os romanos tomassem essa decisão. Os romanos legislassem e batessem o martelo, eles não tinham autonomia para fazer isso. Então, desde quando Israel perdeu o seu status de teocracia, ou mesmo quando tinha reis como Davi, Salomão e outros reis, que o rei era um representante de Deus ali no trono, depois que Israel perdeu isso, essas leis elas acabam não sendo mais aplicadas, muitas delas. Então, isso precisa ser lembrado, isso precisa ser ponderado. Quando nós pensamos nos mandamentos aqui festivos que aparecem, né, o sábado, que aparece, por exemplo, aqui na lição de segunda-feira, o sábado, né, e é interessante um aspecto do sábado, deixa eu colocar aqui que a lição vem mencionando, eu queria que vocês abrissem comigo em Deuteronômio capítulo 5, verso 12 e verso 15, Deuteronômio 5 aí, do 12 ao 15, por quê? Aqui nós temos um aspecto muito importante do sábado, que é a restauração de Israel, a libertação de Israel. Aqui no capítulo Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 a 15, o texto bíblico diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal, nem animal algum, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. É muito interessante essa questão aqui, porque o sábado, ele, em Êxodo capítulo 20, a primeira vez que ele é mencionado, ele funciona como um memorial da criação. Então você vai trabalhar por 6 dias, no 7º dia tu vai descansar, porque em 6 dias o Senhor tudo fez e no 7º descansou. Então, na primeira vez que o mandamento ele é mencionado como mandamento, vamos dizer assim, de forma mais explícita, porque ele já existia antes, como a gente viu em Levítico 16 e lá em Gênesis capítulo 2, mas como ele é colocado ali como uma lei apodídica, vamos dizer assim, ali no capítulo 20, verso 8 a 11, ele é lançado como um memorial da criação. Agora, aqui em Deuteronômio capítulo 5, quando ele é repetido, ele é lembrado como memorial da redenção do Egito. Então, o sábado, dentro da perspectiva israelita, dentro da perspectiva hebraica, ele tem um papel de lembrar da criação e lembrar da redenção. Então o sábado ele é um lembrete tanto de que Deus criou, que Deus é soberano e Deus é bondoso, quanto que Deus é gracioso, quanto que Deus é bondoso, Deus é libertador.
Então o sábado, aquele é um sinal da graça de Deus, né? A guarda do sábado, toda vez que os hebreus guardavam o sábado, toda vez que nós guardamos o sábado, nós devemos nos lembrar também que um dia Deus libertou do Egito. E nós sabemos que a Páscoa, né, a libertação do Egito, como nós já falamos em outro momento, ela é um grande anúncio da grande salvação na cruz do Calvário, que é Deus nos salvando do pecado. Então, através de Jesus Cristo. Então, quando nós paramos até hoje, nos nossos dias, para guardar o sábado, nós estamos aqui lembrando da graça de Deus, que salvou os hebreus tanto do Egito, quanto nos salvou na cruz do Calvário. Então, o sábado é um grande sinal da graça e da misericórdia de Deus salvadora. E guardar o sábado é um ato de reconhecer que somos salvos pela graça, somos libertos pela graça, como os hebreus um dia foram. Amém? E nesse sentido aí também tem outras festas, né, que são mencionadas aqui, como a festa da Páscoa, né, a festa dos pães asmos, de 7 dias, e 50 dias depois da festa da Páscoa nós tínhamos Pentecostes, né, Shavuot, a festa das semanas, que é comemorada até hoje como a festa onde a lei foi entregada, porque a Pentecostes é Êxodo 19 e 20, a entrega da lei, a entrega da Torá. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, onde eles ficariam por vários dias, ali por 7 dias, habitando em cabanas ali na cidade, né, ou no deserto onde eles estavam, como um lembrete de que Deus sustentou eles no tempo em que eles vagaram pelo deserto. Essas leis, eu gosto muito de uma anedota acerca desses mandamentos, dessas festas, porque as festas israelitas, elas não eram apenas festas que se celebrava com um fim em si mesmo. Essas festas tinham um fim salvífico, de lembrar de tudo de bom que Deus fez por eles, de lembrar de tudo que Deus fazia por eles. Por isso, o Rabino Benjamin Blash, ele conta a história, né? E eu já falei dessa história em outro momento, mas eu sempre gosto de repetir ela, porque talvez você ainda não tenha escutado, de que Deus é um esposo histórico, né? Ele conta de que 2 amigos judeus estavam andando pela rua, e um disse assim pro outro, olha, nossa, toda vez que eu faço alguma coisa errada, minha esposa fica histórica. E aí então um vira pro outro e diz assim, você não quis dizer histérica? Diz ele, não, quis dizer histórica. Ah, mas por que histórica? Não, porque toda vez que eu erro, ela fala tudo que eu errei desde quando nós nos casamos. E aí então Benjamin Blash diz, pois é, Deus é um esposo histórico, porque ele sempre recorda tudo que ele fez na história pelo povo de Israel. Queridos, fé é história. Quando nós olhamos para trás, nada temos a temer do que vem no futuro. Quando olhamos para os atos salvíficos de Deus na história, nos alegraremos e nos rejubilaremos na salvação que o Senhor nos deu, na salvação que o Senhor nos dá. Que o teu coração possa estar firme nas coisas do Senhor, que você possa aprender cada vez mais, crescer em graça e conhecimento das Sagradas Escrituras e do desejo de Deus para a tua vida. Até a nossa próxima lição, Lehitraot. Até a próxima.